O que você faria se estivesse apenas relaxando em um parque e os céus começassem a se quebrar, abrindo uma fenda dimensional para um plano diferente? Esse é o dilema em que nosso protagonista se encontrou quando o sobrenatural atingiu a antiga cidade de Lintin. Ele estava tomando sol casualmente, sentado em um banco, e quando abriu os olhos, o mundo que ele conhecia já havia começado a desmoronar. Horrores além da compreensão humana romperam a estrutura da realidade e imediatamente desencadearam o caos no mundo humano. Ninguém foi poupado. Enquanto você estivesse nas proximidades, você seria alvo de morte, caos e destruição. O primeiro instinto de qualquer ser humano é correr. Corra o mais rápido possível, até onde seus pés levarem, desde que seja longe deste lugar esquecido por Deus. O protagonista chegou um pouco atrasado para a festa. Enquanto o resto da população lutava pela vida, ele ficou preso no banco do parque, olhando diretamente para a monstruosidade. Este foi o dia em que os céus se abriram e trouxeram a devastação. O dia em que o desastre veio na forma de horrores indescritíveis que assombrariam qualquer pessoa em seus sonhos, enquanto a morte e o desespero se espalhavam pela cidade em um dia pacífico. O monstro transformou o solo em um mar de lava derretida e as infraestruturas ao redor não foram poupadas. O senhor protagonista estava paralisado de medo. Ele segurou o telefone na mão, que tocava com a chamada de alguém que ele chama de bebê Xiaoxuai. Naquele dia, o abismo estava morrendo de fome, e tudo o que estava à vista era sua refeição legítima. Observando o monstro tropeçar cada vez mais perto de sua posição, enquanto outras pessoas passavam por ele em uma sensação compartilhada de pânico. O único pensamento na mente do protagonista era que ele não poderia se dar ao luxo de morrer aqui. Hoje era para ser um dia de amor. O dia em que ele iria encontrar a namorada depois de 3 anos inteiros. De todos os dias que o abismo poderia escolher, escolheu o dia mais importante de sua vida. Todos os seus planos foram por água abaixo junto com toda a cidade. A sua expectativa foi reduzida a pedaços, juntamente com os corpos de civis inocentes. Enquanto o fogo envolvia todo o seu corpo, queimando sua pele e consumindo sua carne e ossos. A última coisa em sua mente era arrependimento. Ele ainda tinha tantas coisas que queria perguntar à garota, mas parece que isso não será possível, pois todo o seu ser foi vaporizado sem sentido. Parece que ele realmente vai morrer aqui. Infeliz, assustado e em agonia, ele ainda tentava falar com o telefone que tocava. Ele achava que se toda aquela besteira não tivesse acontecido naquele dia especial, ele estaria vivendo a vida de um livro de histórias. Um final feliz, com a mulher dos seus sonhos. Seu corpo queimado foi derrubado e espalhado perto das águas. É uma pena que ele nunca mais terá a chance de vê-la. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Sua mão tocou a água, sentindo seu frio trazer uma aparência de alívio antes de passar. No último segundo, antes de dar seu último suspiro, um raio de luz escapou de sua mão. O mundo já havia esquecido quando tudo realmente começou. Os alienígenas invadiram a Terra silenciosamente, enquanto eventos estranhos ocorriam cada vez com mais frequência. No início, as pessoas apenas os consideravam rumores, farsas ou fraudes. Pelo menos até que fossem eles que estavam no meio dos fenômenos inexplicáveis. Este tipo de acontecimentos remonta a 1934, em Dongchuan e Beiyue. Um cadáver de dragão gigante caiu do céu. Virou um barco de pesca, mas o corpo gigantesco desapareceu inexplicavelmente um dia depois. Em 1947, um caranguejo gigante leve apareceu na costa oeste dos Estados Unidos. Os registros afirmam que ele matou 15 pessoas sob o olhar de centenas de testemunhas. Em tempos mais recentes, em 2020, um monstro aquático foi descoberto na região sudeste do Reino dos Dragões. Apareceu com uma lua cheia vermelha iluminando o céu ao mesmo tempo. Todos esses eventos tinham algo em comum. Eles sempre desapareciam da noite para o dia, como se nunca tivessem existido. Os incidentes que causaram morte são categorizados e amplamente rotulados como desastres provocados pelo homem. As pessoas estavam começando a se conscientizar desse tipo de coisa.
Alguns teorizavam o que realmente aconteceu com a antiga cidade de Lietim para que ela fosse destruída durante a noite. As pessoas estão até recorrendo à religião e às orações com medo de serem as próximas na fila da devastação. O protagonista começou a abrir os olhos para um estranho mundo azul, um barulho gargarejado vindo de cima. Demorou algum tempo para finalmente dar uma boa olhada ao seu redor. Ele estava vendo nenúfares pela parte de baixo. Bolhas subiam à superfície. Olhando para baixo, havia barbatanas no lugar onde suas mãos deveriam estar. Demorou um pouco para que as coisas finalmente funcionassem para ele. A princípio, ele praguejou incrédulo. Ele examinou seu corpo e concluiu que ele simplesmente se transformou em um maldito peixe. O que, em nome de Poseidon, está acontecendo aqui? Como se o destino o tentasse olhar mais de perto, ele viu um pedaço de espelho quebrado alojado nas profundezas. Ele já tinha certeza de que havia se transformado em algum tipo de peixe, uma pequena carpa para ser exato. Ele tinha escamas vermelhas, um corpo rechonchudo e uma misteriosa gema de diamante vermelho na testa. Enquanto ele estava ocupado examinando sua nova forma, os outros peixes ao seu redor cuidavam de seus negócios sem se importar. Esta situação bizarra atual o fez pensar. Ele deveria estar morto agora, certo? A última coisa que ele lembra de ter visto foi o monstro gigante que invadiu a cidade. Talvez ser transformado em carpa tenha algo a ver com o abismo. Outra questão flutuando em sua mente era: o que aconteceu com sua garota, Xiao Xue? O que aconteceu com aquele monstro que queimou sua carne e ossos? Ele está tão cheio de perguntas e a única maneira de chegar a uma resposta é ir lá e dar uma olhada. O problema era que seu corpo atual e a situação geral eram muito restritivos. Seria ótimo se ele pudesse deixar este lugar primeiro. Mais vibrações escorriam por toda a área, sentindo o olhar predatório vindo de trás dele. Parecia que seus sentidos estavam certos. Um exército de feras parecidas com caranguejos, com suas pinças afiadas e agilidade de aço, estava fixado na carpa solitária. Ele tentou nadar com o melhor de suas habilidades, mas suas pequenas nadadeiras não conseguiam fazer muita coisa. Os caranguejos vinham atrás dele como se ele fosse o lanche mais saboroso da água. Esta perseguição mortal continuou até que ele atingiu um beco sem saída literal enquanto outro animal o impedia de nadar mais. Um corpo enorme nadou acima dos predadores e das presas. Ele lançou uma sombra tão grande que aparentemente cobriu a pouca luz que poderia penetrar nas profundezas. Era um peixe de escamas azuis com dentes afiados e fortes. Ele se agarrou a um dos caranguejos de casca dura e o resto fugiu como insetos, como antes. Outra sombra enorme lançou escuridão nas profundezas. Desta vez, porém, era ainda maior e mais volumoso que o peixe de escamas azuis. Era uma besta roxa que diminuía uma escama azul, mordendo rapidamente o predador de tamanho médio. Seus múltiplos olhos brilhavam como uma anomalia emergindo do vazio. A pequena carpa felizmente encontrou uma caixa de correio de aço deteriorada no chão, que era grande o suficiente para servir de refúgio. Constatando a hostilidade do ambiente, percebeu que a ideia de abandonar esse lugar era mais desafiadora do que imaginara. Desistir de sair das profundezas já não era uma opção, simplesmente sobreviver entre essas feras incrédulas já era um desafio intransponível. O temor de ser devorado por uma criatura maior e mais forte acionou um alerta em sua mente. O sistema de atualização invencível foi ativado com sucesso. Diante de seus olhos, a água começou a borbulhar com uma luz mágica, moldando lentamente uma forma. À medida que a luz mágica desvanecia, revelou-se uma figura abundantemente revestida por um braseiro dourado. Seu cabelo era mais azul que o oceano. Seus membros, mais deslumbrantes que as pérolas mais preciosas. A metade superior de seu corpo era humana, mais parecida com uma deusa, na verdade. A parte inferior do corpo tomou a forma de uma cauda com escamas de uma criatura marinha, a sereia mais bela que ele jamais vira. A pequena carpa tinha apenas uma expressão vazia no rosto, questionando o que ela deveria ser. A deusa sereia não respondeu com palavras. Ela apenas o agarrou pela barbatana vermelha e começou a fugir na velocidade do som. A jornada quase matou o pobre protagonista pela pressão e velocidade. Eles percorreram a abundante vida marinha com apenas um destino em mente.
A bondosa deusa sereia levou a pequena carpa a um lugar mais seguro, longe das feras temíveis. Nas águas rasas, ele questionou novamente sobre a identidade dela. Esqueça isso. Talvez a pergunta mais adequada fosse: o que ela é? Ela simplesmente se apresentou como o sistema da pequena carpa, mas eu continuarei chamando-a de deusa sereia porque é isso que ela merece. A senhorita deusa sereia gentilmente abriu a janela de status do nosso protagonista. Seu nome era Lin Howe, um nível inicial, com 3 centímetros de comprimento e 0,4 gramas de peso. Poder de combate em 0.1, sem habilidades, sem poderes sobrenaturais, sem pontos de evolução, nem sequer um traço de destaque. Se assim for, como ele pode se aprimorar? Como ele pode evoluir de um peixe insignificante para um que ao menos possa sobreviver? A solução da deusa sereia para esse problema foi bastante simples. Lin Howe apenas precisava comer. Assim, ele seguiu suas instruções e devorou o primeiro pedaço de migalhas que viu flutuando na água. Devorar aquela migalha concedeu-lhe impressionantes 0,1 pontos de evolução, provando que ele pode evoluir apenas por meio do consumo. Ele fixou seu olhar na personificação de seu sistema. Então, Lin Howe entrou em frenesi quando migalhas de pão começaram a chover do céu. Observando de cima, este corpo d'água parecia pacífico e tranquilo, especialmente sob a luz suave do céu noturno. Abaixo, Lin Howe acabará de se empanturrar com tudo que conseguia colocar na boca. Ele até apresentava um pequeno inchaço na barriga de tanto comer. A última sessão foi particularmente cansativa, mas lhe concedeu apenas 5 pontos de evolução. A senhorita deusa sereia simplesmente se deitou casualmente no fundo do lago, observando cada movimento dele. Lin Howe começava a suspeitar que estava sendo enganado. Será que era realmente justo adicionar esses pequenos pontos de evolução após tanto esforço para se alimentar? Após uma breve pausa para se alimentar, outros peixes tolos juntaram-se à chuva de migalhas. Embora ele estivesse bastante satisfeito agora, Lin Howe não podia permitir que esses peixes comuns obtivessem todos os nutrientes daquelas migalhas preciosas. Ele nadou, girou e torceu o corpo, mastigando cada pedaço de pão que passava por ele. Ele conseguiu apenas meio ponto de evolução por todos esses esforços, mas isso foi suficiente. Agora que parou para pensar, quem no mundo estava alimentando peixes no meio da noite? A resposta a essa pergunta poderia estar mais próxima do seu coração do que ele jamais imaginaria. Era uma mulher olhando ansiosamente para um medalhão contendo uma foto dela e de um jovem que se parecia exatamente com Lin Howe quando ele ainda tinha membros e não tinha escamas. Sim, era ela, Shaoxui. Ela ainda estava arrasada com os eventos que tiraram a vida de seu amante. Justamente quando eles estavam tão perto de se reencontrarem. Enquanto suas lágrimas embaçavam as lentes de seus óculos, ela se lembrou da última promessa que ele lhe fizera. Lin Howe jurou que esperaria por ela, não importava o que acontecesse. Lin Howe, a carpa, ficou próximo à superfície da água por curiosidade e ouviu seu nome ser pronunciado pela mulher. A princípio, ele apenas pensou que o marido da mulher enlutada tinha o mesmo nome que ele ou algo assim. Shaoxui estava tão perturbada e distraída que o medalhão sentimental em sua mão escorregou acidentalmente. Ver o último pedaço da memória de seu amante literalmente escorregar por entre seus dedos a fez entrar em pânico imenso. Ela tentou pegá-lo, mas a gravidade já havia feito seu trabalho. O medalhão estava passando por cima da grade e caindo na água. Todos os peixes, incluindo Lin Howe, saíram do caminho com medo de ser atingidos pelo metal que se aproximava. Este infeliz incidente apenas fez Shaoxui chorar e sofrer ainda mais do que já estava, mas não houve tempo suficiente para ficar deprimida. Um homem aproximou-se dela, referindo-se respeitosamente a Shaoxui como líder da equipe Luo. Parecia que eles tinham outro lugar para ser urgentemente. Ela enxugou as lágrimas como se elas não estivessem lá em primeiro lugar. A líder da equipe, Luo, colocou os óculos de volta e sua voz tornou-se severa. Afastando-se da grade e indo para as águas rasas, Shaoxui precisava continuar sua vida. Ela garantiu a Lin Howe que não se preocupasse, pois ela o encontraria quando tudo acabasse, mesmo que a busca a levasse até os confins do mundo. Na água, o medalhão abriu acidentalmente durante a queda e a pequena carpa viu a foto dentro dele.
Era ele o amor de sua vida, Chok-Sui. Conectando os pontos, quem deixou cair este medalhão e quem alimentou o peixe com o pão das águas rasas era sua garota. Lin Hall nadou desesperadamente com todas as forças que seu pequeno corpo conseguia reunir. Ele rezava para que Chok-Sui não fizesse nada estúpido. Ele estava quase lá. Ele já podia ver a luz do céu noturno espiando através da superfície e a figura da mulher dos seus sonhos partindo. Quando ele finalmente rompeu a água para declarar que ainda estava vivo, que era Lin Hall, Chok-Sui já havia partido, tão perto, mas tão longe. O pequeno peixe nunca se sentiu mais desanimado. Chorando com catarro escorrendo pelo nariz, a pequena carpa começava a perceber o quão problemático era não poder falar. Ele simplesmente não poderia viver sem sua amada. Como ele poderia sobreviver sem Chok-Sui? Espere, ela pode ter ido embora. Mas o medalhão do relógio de bolso ainda descia para as profundezas das águas rasas. Lin Hall mudou de rumo e desceu para as águas rasas desconhecidas. As criaturas deste nível eram consideradas extremamente mortais para um peixe do seu tamanho. Cada uma delas provavelmente poderia engoli-lo como estava fazendo com todas aquelas migalhas de pão. Mas aquele relógio de bolso era um símbolo de amor entre ele e sua namorada. Ele tinha que recuperá-lo, não importava o que acontecesse. Mas, realisticamente falando, ele estava fraco demais para fazer isso agora. Foi frustrante, mas era a verdade. Ele só podia perguntar ao destino por que ele continuava pregando peças neles. Por que eles sempre se desencontravam por um triz? Enxugando as lágrimas de peixe, ele firmou sua decisão de não sucumbir ao desafio intransponível. Ele faria tudo ao seu alcance para sair da água esperando que até então Chok-Sui ainda estivesse esperando que ele voltasse. Lin Hall mergulhou de volta na parte rasa. As águas superficiais retornaram à sua tranquilidade silenciosa e vazia. Não muito longe daquela superfície pacífica, vidas de todos os tamanhos vagavam, governadas pelos seus instintos. Mas havia uma anomalia específica que operava além de suas necessidades físicas. Um peixe com a força de vontade de um homem desesperado, comendo tudo que se movia e pudesse fornecer nutrição. Lin Hall passou de migalhas de pão grátis para comer peixes e crustáceos menores para subir de nível em um ritmo surpreendente. A deusa sereia observou-o silenciosamente se empanturrar de frutos do mar. Em sua experiência como personificação do sistema, os abençoados geralmente ficavam sozinhos nos primeiros dias. Esta foi a primeira vez que ela viu um peixe tão diligente em ficar mais forte desde o início. Lin Hall foi tão eficaz que outra notificação já havia apitado em sua cabeça. Um aviso afirmava que o protagonista atendeu às condições de evolução. Ele poderia evoluir aqui e agora. Ele ainda não sabia o que essa evolução fazia, mas o aviso exigia uma simples resposta sim ou não. Ele teve que escolher. Claro, o curso natural de ação era escolher sim e lucrar com seu trabalho árduo. Uma luz mágica brilhou sob sua cauda quando uma mudança qualitativa começou a ocorrer dentro de seu minúsculo corpo. Quanto à resposta à sua pergunta sobre o que a evolução poderia fazer, a senhorita deusa sereia acabou de responder que tudo era possível. Demorou um pouco. Deve ter levado a noite inteira para a evolução ser concluída. Lin Hall deve ter perdido a consciência no meio de todas as mudanças que aconteceram em seu corpo de peixe. Quando ele abriu os olhos, ele se sentiu muito diferente de antes. A senhorita deusa sereia estava cuidando dele o tempo todo, certificando-se de que o processo de evolução ocorreu sem problemas. Ele ficou um pouco assustado ao ver seu olhar curioso logo depois de acordar. A senhorita deusa sereia ficou bastante intrigada com o fato de Lin Hall ter demorado tanto para atualizar quando esta deveria ser apenas a primeira evolução. Lin Hall também não tinha certeza, mas ele tinha certeza de que seu corpo parecia um pouco mais longo e suas escamas muito mais grossas do que eram. Ele não era mais aquela carpa rechonchuda. Ele ganhou um pouco mais de esplendor. A senhorita deusa sereia perguntou-lhe qual parte do seu corpo ficava mais longa. Se ela me perguntasse isso, eu teria desistido. Mas Lin Hall era um peixe, então seu corpo era praticamente a única coisa que poderia se desenvolver. Olhando para sua janela de status, ele já havia alcançado o nível 3. Seu corpo tinha 45 centímetros de comprimento e pesava 4 quilos.
O poder de combate estava em 1,2, e ele ganhou as habilidades de Power Tail Hack e armadura de escala de aço. Ainda sem poderes sobrenaturais, e seu limite de evolução expandiu para 200 pontos. O destaque entre aquela parede de texto foi o aparecimento de duas novas habilidades. Lin Hall não esperava essa adição. A deusa sereia explicou que por 3 segundos, as escamas de todo seu corpo ficariam duras como aço. Mas havia um cooldown de 10 segundos. Um escudo a cada 10 segundos parecia bastante poderoso. Enquanto discutiam as habilidades, uma comoção começou não muito longe de sua posição. Era a regra típica da natureza, a sobrevivência do mais apto e aqueles que caíam foram predados. Desta vez, um enorme peixe caiu contra uma coalizão de diferentes formas de vida marinha. Eles festejaram sem piedade com o corpo sem vida da criatura. Pode ser uma cena sombria, mas Lin Hall viu nisso uma oportunidade de testar algumas coisas. O primeiro peixe que sentiu sua presença já sabia que a nova e melhorada Lin Hall era uma má notícia. A carpa evoluída imediatamente provou essa conjectura ao lançar duas criaturas maiores no esquecimento. Ele deixou de ser comida de graça e se tornou uma carpa capaz de resistir a outros predadores. Lin Hall ainda não havia terminado. Enquanto todos os outros estavam distraídos comendo a pouca carne que conseguiram do enorme peixe moribundo, a carpa dava golpes livres da esquerda e da direita. Parecia que um tiro nesses bastidores o deixou um pouco confiante demais. Uma fera gigantesca com suas presas afiadas surgiu do nada com o objetivo de preparar um almoço delicioso para ele, mas Lin Hall não cairia tão facilmente. Ele se virou sem nenhum sinal de medo. Seus olhos exalavam uma confiança calma e controlada. Esta foi a oportunidade perfeita para testar sua outra habilidade, aquela que dá a ele um escudo poderoso a cada 10 segundos. Seu corpo brilhava intensamente, indicando um limite e escamas visíveis. O predador sorrateiro que ousou pegá-lo de surpresa precisaria de um peixe-dentista para consertar aqueles dentes bagunçados. Fazia apenas um dia e Lin Hall já havia feito muitos progressos em relação à força. Ele estava bastante satisfeito consigo mesmo. Ao vê-lo dominar as águas rasas, a deusa sereia começou a distribuir missões. Sua tarefa normal era engolir 100 camarões de casca preta, e a recompensa seria uma capacidade aprimorada de visão noturna. A difícil tarefa, por outro lado, exigia que ele devorasse uma criatura mutante. E a recompensa seria uma habilidade aleatória. Com a existência de possíveis missões, ele não pôde deixar de se perguntar qual seria a linha de chegada para essa evolução devoradora. Ela acrescentou que as recompensas dadas após o sucesso nessas missões poderiam ser muito mais impressionantes. Pensando em quão impressionantes essas recompensas poderiam ser, ele perguntou se havia alguma recompensa que pudesse torná-lo humano novamente. A senhorita deusa sereia reiterou o que ela vinha dizendo desde o início: com o sistema instalado, tudo era virtualmente possível. A compreensão dessas palavras deu a Lin Hall uma nova esperança. Como era tecnicamente possível para ele se tornar humano novamente, a prioridade deveria ser conseguir aquele símbolo do amor dele e de Xiao Xue, o relógio de bolso no fundo do lago. Mas voltar às profundezas e aos horrores que espreitavam lá dentro seria uma tarefa hercúlea. Uma infinidade de criaturas que poderiam matá-lo facilmente estavam escondidas por todo lugar. A deusa sereia advertiu-o gravemente que correr para águas profundas em seu estado atual seria equivalente ao suicídio. Ele certamente morreria. Lin Hall não ouviu. Ele só queria ficar sozinho um pouco. Depois de um tempo, ele conseguiu escapar das ameaças imediatas alcançando o fundo e se escondendo atrás de algumas algas. Era agora ou nunca. Uma grande oportunidade se apresentou quando todos os peixes grandes se dispersaram momentaneamente para longe do relógio de bolso. Ele caminhou firmemente até a bugiganga, tentando ao máximo não ser notado pelos predadores que passavam. À medida que se aproximava cada vez mais do relógio de bolso, a única coisa em sua mente era seu amado Xiao Xue. Ele tinha uma visão tão limitada para tomar o que é seu por direito que não percebeu um problema evidente em seu plano astuto. Os peixes grandes se dispersaram da área porque estavam com medo do enorme caçador adormecido na área. Lin Hall parou no meio do caminho, vendo a escala do monstro à sua frente. Ele não pôde deixar de sentir exatamente a mesma sensação de quando estava na cidade antiga de Lin Tian.
A deusa sereia teve que salvá-lo daquela grave situação, repreendendo Lin Hall por correr para o perigo sem um plano de ação adequado ou quaisquer pensamentos. Ele parecia uma criança sendo repreendida. Ele se sentiu tão impotente que não conseguiu nem recuperar algo tão importante para ele. Por algum motivo seus pensamentos vagaram para sua vida anterior com Xiao Xue. Naquela época, ele estava consumido pelo trabalho o tempo todo. Mas ele estava feliz vivendo com o amor de sua vida. Ela sempre adorou seu olhar quando ele estava consumido pela concentração. Às vezes, Xiao Xue o interrompia carinhosamente, dizendo que ela estava com fome ou algo assim. Ele é o tipo de cara que largaria tudo o que está fazendo para perguntar à namorada o que ela quer comer. Aquele dia foi dia de macarrão. Ele preparou para ela uma deliciosa refeição quente pronta para ser devorada e até colocou um ovo por cima. Ele alegremente trouxe a refeição saudável para o quarto deles, incentivando Xiao Xue a comer. Quando ela não respondeu da primeira vez, um sentimento ruim começou a surgir. Nenhum lugar à vista. Lin Hall ficou pendurado com uma tigela de sopa de macarrão feita com amor nas mãos. A deusa sereia teve que acordá-lo de seu estupor. Ele não sabia por que seus pensamentos se voltaram para aquele dia. Lin Hall apenas balançou a cabeça e garantiu ao sistema que não era nada. Ela conjurou uma projeção de água no relógio de bolso e afirmou que se ele quisesse algo ele teria que lutar muito por isso. Tudo o que ele pode fazer agora é trabalhar duro para devorar e evoluir. Ele tocou o relógio de bolso conjurado pela água e ele se dissolveu em nada. Vai demorar um pouco até que ele consiga recuperar o verdadeiro. No fundo, ele já sabia que o que ela lhe dizia estava certo. A direção que a deusa sereia lhe deu acrescentou um impulso muito necessário ao moral. Ele está simplesmente animado para trabalhar e evoluir. Ele começou a fazer experiências com várias criaturas marinhas nas águas rasas. O primeiro da lista eram as enormes conchas espalhadas pelo fundo do lago. Ele poderia jurar que essas coisas não deveriam ser tão grandes. Para descobrir o que funciona e o que não funciona, ele enfiou toda a concha na boca. Ele tentou mordê-la, mas a casca era muito dura para quebrar. Simplesmente não valia a pena passar por todo aquele problema agora. Lin Hall imediatamente cuspiu e reclamou. Foi basicamente intragável. Mesmo que houvesse 1 tonelada delas no fundo do lago, ele não conseguia devorá-las para obter pontos de evolução. Foi apenas mais uma fonte de frustração. Isso apenas o desencorajou ainda mais de sua missão. Se ele não consegue morder uma concha, então ele só pode comer peixe por enquanto. Pode levar uma eternidade para ele evoluir neste ponto. Vamos fazer uma pausa no que está acontecendo debaixo d'água e olhar para a costa. Um veículo pesado e totalmente equipado parou próximo à praia e, pela aparência de seu equipamento, parecia que eles estavam falando sério. Foi Xiao Xue, também conhecida como Team Leader Lu, e seus subordinados. Seu destino era de natureza sobrenatural. Foi um cadáver dracônico que apareceu na praia. As autoridades isolaram a área, mas ninguém tem ideia do que fazer ainda. Mesmo o subordinado do líder da equipe não viu algo assim. A criatura parecia ter vindo das profundezas, mas não houve registros de um animal deste tamanho e aparência. É um mistério curioso para alguns, mas não para Xiao Xue. Ela imediatamente saiu do carro depois de ver a fera. Ela ordenou que todo o pessoal iniciasse os procedimentos de evacuação e mantivesse uma grande distância da criatura. O líder da equipe os avisou que essa coisa poderia explodir a qualquer momento. Você já ouviu falar de casos de explosões de baleias? Houve casos de explosões de baleias devido ao acúmulo excessivo de gases pútridos durante a fase de decomposição dos cadáveres de baleias. Com um tamanho suficientemente grande, é sem dúvida uma das armas biológicas naturais mais mortíferas do mundo. O mesmo princípio poderia ser aplicado a este gigante que apareceu na praia. Xiao Xue rapidamente criou alguns equipamentos de proteção mínimos e instruiu seus homens a prepararem os tubos de ventilação. Ela usou um bisturi comum para cortar a carne espessa e viscosa do cadáver. Usando a incisão, o tubo de ventilação foi prontamente inserido. Agora que os tubos estão conectados, deve diminuir a probabilidade de o pior cenário acontecer. O encarregado de monitorar o estado do cadáver informou-a apressadamente que algo estava errado.
Apesar de diminuir o estresse com os tubos de ventilação, os scanners davam leituras erradas. O líder da equipe, Lu, percebeu que isso só poderia significar uma coisa e determinou que todos saíssem do local. Seus homens não foram muito rápidos em entender, então ela teve que simplificar as ordens. Todos devem correr para salvar suas vidas. Ela teve que arrastar o fracote do scanner da explosão iminente quando a carcaça da fera começou a exibir sinais iminentes de explosão. Assim como ela esperava, foi uma erupção sangrenta. Sangue pútrido, bile e órgãos liquefeitos espalharam-se por toda a praia. Visto que aquele local nojento deve ter sido demais para alguns, então vamos voltar para as águas rasas e tranquilas. Camarões aterrorizantes transformaram os pisos rasos em seu território com seus números. Mas isso está prestes a mudar porque um novo predador acaba de chegar à cidade. Lynn Howe tem devorado camarões de casca preta por um ponto de evolução por Pop. A carne deles não é ruim. As cascas são bonitas e crocantes e rendem mais pontos de evolução do que restos de peixe. Ele caçou tantas dessas coisas que desbloqueou a conquista do caçador de camarão de casca preta, garantindo-lhe um baú de tesouro normal. Até a senhorita deusa sereia ficou chocada com o fato de Lynn Howe já ter devorado mais de 200 daquelas baratas aquáticas. O sistema de conquistas deu a ele a opção de abrir o baú normal imediatamente, e ele aceitou. Um baú mágico começou a se manifestar nas mãos da deusa sereia. Quando foi aberto, seu conteúdo místico começou a envolver o corpo de Lynn Howe: aumento de força, explosão de bolhas, nadadeiras resilientes, aumento de agilidade, aumento de crítico, aumento de defesa, aumento de resistência e muitas outras opções começaram a aparecer diante de seus olhos. Entre as muitas opções, a que mais se destacou para Lynn Howe foi a atualização dos dentes afiados. Essa seria uma especificação muito legal para investir, certo? Bem, afinal é uma recompensa. Não há razão para que seja ruim ou algo assim. Miss Sereia apenas assistiu do lado de fora e, quando a confirmação foi finalizada, ela o incentivou com entusiasmo a mostrar qual atualização ele escolheu. Seus olhos estavam praticamente brilhando em antecipação. Ela não deveria ser a personificação do sistema? Ela deveria estar plenamente consciente do que ele escolheu, certo? No entanto, ela explicou que as recompensas de benefícios são retiradas aleatoriamente. Nem mesmo o sistema pode dirigir ou manipular essas escolhas. Lynn Howe esperou ansiosamente quando a recompensa selecionada começou a fazer efeito. A primeira coisa que ele notou foi que essa vantagem lhe dava uma intensa sensação de coceira. Ele nadou em círculos, tentando aliviar a coceira, mas não adiantou. Era tão desconfortável que ele precisava de algo para render os dentes. A primeira coisa que viu foi a concha andando consciente no chão lentamente. A coisa que ele não conseguiu quebrar poucas horas antes foi esmagada com uma única mordida, sem qualquer resistência. Ele nadou apressadamente de volta para Miss Sereia para mostrar a ela o upgrade. Ele mostrou os dentes e perguntou a opinião dela sobre sua aparência. Vendo as presas grotescas e crescidas, ela apenas contornou a resposta óbvia, afirmando que isso estava fora de seu campo de especialização. Então, sem mais comentários. Pode parecer um pouco estranho, mas a vantagem dos dentes afiados era extremamente útil quando se trata de caça. Lynn Howe poderia facilmente caçar cardumes de peixes agora. É apenas azar dele que o grupo de peixes mais abundante aqui, os escuros, tem um gosto horrível. Em relação à sua outra missão, ele só podia imaginar qual seria o sabor de uma criatura mutante. Isso levanta a questão do que conta como uma criatura mutante. Talvez sejam organismos que sofreram mutação por causa da água poluída. Ele perguntou à deusa sereia se essas missões são geradas em condições que são possíveis de cumprir no ambiente atual, ou se também são geradas aleatoriamente. O próprio sistema não sabe a resposta para isso. Se a primeira opção for verdade, então significa que há uma criatura mutante neste lago. Do mesmo tipo que o matou como humano. Enquanto Lynn Howe estava imerso em pensamentos, ele sentiu uma presença secreta movendo-se sorrateiramente ao seu redor. Ele rapidamente se virou para ver o que estava acontecendo, mas não havia nada lá. Ele não conseguia ver o que estava escondido no escuro, mas sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. E então ele ouviu algumas vozes humanas lá de cima.
Eles estavam planejando liberar alguns plectrófos na natureza, sabendo muito bem que isso é ilegal e prejudicial. Do seu barco vieram dezenas de plectróficos que encontraram seu novo lar nessas águas pacíficas. Lin Howe ficou irritado ao ver alguns demônios liberando uma espécie invasora na natureza, direto em sua casa. Assim que os plectróficos estavam prestes a se aclimatar ao ambiente, uma presença vinda de baixo começou a se estender para a superfície. Uma criatura serpentina cujo comprimento podia se estender das profundezas até a superfície, e parecia chateada. Sinais de alerta começaram a soar no sistema de Lin Howe. Foi um alerta de ameaça detectando a aparência de uma criatura altamente perigosa. O sistema incentivou Lin Howe a se preparar para o combate.